Olá pessoal, para quem está chegando agora aqui no nosso curso, eu sou o professor Jonathan Cardoso, conhecido como B-Boy J. Estamos aqui para ministrar mais uma aula, de novo com foco aí na formação do arte educador, do professor da dança breaking. E para hoje iremos entrar num tema muito interessante, que é sobre o processo de ensino-aprendizagem. Como é que o arte educador ou o professor lida dentro desse processo, que é um processo de ensinar e aprender. Então a gente se coloca dentro dessa relação, né, que ao mesmo tempo é ensinar e aprendizagem, com o outro, que é o aluno ou o aprendiz, né? Esses termos eles variam muito, né? Aprendiz, aluno, educando. Então isso depende muito da concepção do espaço, do programa, né? Da gestão que você vai atuar, você futuro educador, futuro professor, né? Por isso esse curso ele é destinado a b-boys, a b-girls e pessoas interessadas a entrar nesse universo, né, a fazer essa transição da arte para a educação, né, do esporte para a educação. Então é uma formação, é um curso que visa formar esse olhar pedagógico, esse olhar para o ensino, para o ensinar. E sabemos que ensinar não se dá fora do aprendizagem, né, do aprender. Então, iremos destacar nessa aula de hoje alguns conteúdos específicos. Nesse caso, vamos olhar para a estrutura, né, os elementos que compõem esse processo, né, que fazem parte desse processo. Então, são 4 elementos, né? Como já citamos aqui, o professor é o aluno ou aprendiz, né? O segundo elemento. O terceiro elemento é o conteúdo. Podemos chamar de conteúdo de ensino ou a mensagem que irá circular nesse meio, né? Também podemos chamar de disciplinas, de matérias. Então temos aí a parte dos conteúdos. O professor, aí nós temos um triângulo, né? Então nós temos o professor como transmissor do conhecimento, que é olhando pela ótica de uma teoria da comunicação, né? A gente sabe que o professor ele não apenas transmite conhecimento, mas ele recebe, né? Mas dentro dessa estrutura entendendo a linguagem enquanto comunicação, né? Esses 3 elementos, né, que estão se relacionando ao mesmo tempo, ele possui essa estrutura de comunicação. O aprendiz está o aprendiz ou o aluno, vamos colocar aqui como alunos, ter essa concepção de alunos, enquanto aprendiz, ok? Estamos aprendendo, e aí esse aprendiz, quando ele vai para um espaço de educação formal, ele recebe aí outros nomes. Então ele vai variar de nomes para nomes, de autores para autores. Então vamos chamar de aprendiz. Então esse aprendiz que está nessa ponta aqui, ele é o receptor, é o que vai receber a mensagem, né? Então do outro lado tem o conteúdo. Então nós temos aí a pirâmide triangular da educação, a relação, né? Sabendo que esses elementos eles podem mudar, né, de posições, né, mas a estrutura é essa. E surge um 4º elemento, que é o material didático, né? O material didático ele entra no meio, né? Então seria o meio, seria os recursos, né? Os recursos. Então temos aí uma estrutura triangular
E nessa estrutura, nessa relação, cria-se um espaço, um meio, onde vai ser preenchida pelos materiais didáticos. Então, quando o arte educador, o b-boy, b-girl, nesse caso específico, o b-boy e a b-girl adentram, fazem essa transição para os espaços de ensino, se faz fundamental nessa formação olhar esses elementos e refletir criticamente, filosoficamente, pedagogicamente sobre a função desses elementos, né? Olhar como é que esses elementos se relacionam, né? E buscar perceber como é que a gente vai atuar dentro desse processo de ensino-aprendizagem, né? Buscando a melhoria, o aperfeiçoamento das técnicas, buscando atingir o objetivo que é o aprender e o ensinar. Ok? E para esse sentido, nós vamos trazer aqui um pequeno texto do professor Saviana, né? Ele diz o seguinte, Saviana 2005, página 48. A mensagem se liga imediatamente ao transmissor, imediatamente ao receptor, ao passo que o meio se liga imediatamente ao receptor, imediatamente ao transmissor. Em outras palavras, o meio é a forma de despertar a atenção do receptor para a mensagem que o transmissor pretende passar. Então, nós podemos observar, né, que existe uma relação, essa relação ela tem aí uma função, né, de despertar. Nesse caso aí, olhando para o material didático, ele tem a função de despertar a atenção do receptor, né? Então, quando o arte educador irá ministrar sua aula, ele precisa de ter elementos em sua comunicação. E aí, comunicação, a gente não se entende só enquanto troca verbal, mas pode ser uma comunicação de um gesto, né? Pode ser uma comunicação verbal, né? Visual. Então, a todo momento nós estamos nos comunicando, né? Estamos em diálogo, e aí já extrapola, vai para o diálogo. Estamos dialogando, numa relação dialógica com o aprendiz, né? Então, é necessário que o arte educador, futuro arte educador, ele consiga encontrar esses recursos, né, com foco em captar a atenção, né, do aprendiz, que é o receptor, dentro dessa teoria, para a mensagem que o transmissor pretende passar, né? E aí ele vai falar o seguinte: esse conhecimento é necessário para os docentes. Docentes se entende-se enquanto arte educadores, professores de breaking, pois a eles cabem descobrir que métodos e técnicas de ensino e aprendizagem serão utilizados, bem como quais materiais didáticos adequados para que a mensagem educativa torne-se compreensível ao aprendiz. Então vejamos, meus futuras educadores, professores, como assim queira chamar, a importância do material didático bem elaborado, da importância do material didático dentro de um processo, dentro de uma sala de aula, dentro de um encontro educativo entre o mestre e o aprendiz, entre o educador e os seus alunos, seus educandos, né? Porque por muito tempo a gente vem observando que a compreensão que se tem aqui no Brasil sobre o ensino de danças urbanas ainda é um pensamento muito do senso comum, superficial, né?
Porque se pensa-se do ponto de vista do senso comum, desse conhecimento mais superficial, que ensinar um trabalho profissional educativo dentro do ensino só se faz com as palavras e com a imitação do gesto do educador, né? A gente observa que não é bem assim, né? A gente sabe que essa relação de ensinar e aprender, ela vai muito além da mera receptividade, mera troca de transmissão de informação, né? Temos uma teoria da comunicação para explicar os processos de comunicação, mas a gente sabe que a teoria não dá conta de explicar todos os fenômenos educativos, né? Ela é apenas um ponto de partida para a gente iniciar uma discussão e buscar facilitar e aprimorar, aperfeiçoar os nossos métodos, as nossas formas de ensinar, né, o aprendiz e ao mesmo tempo aprender com ele. Então, galera, fica aí essa contribuição. A gente percebe que existe muita necessidade, existe uma demanda gigantesca pela elaboração, pela produção desses materiais didáticos no ensino de danças urbanas, diante de um contexto que cada vez mais esse ensino, essa cultura faz esse movimento de transição das ruas para os espaços educativos. Então, eu, enquanto formador de outros educadores, de vocês futuros, vocês, meus futuros formados, né? E tem uma palavra que eles vêm chamando agora, não me veio, mas é mais ou menos no sentido de tutor, né? Então, pessoal, convido a vocês a imergir nessa pesquisa de produção de materiais didáticos. Venho desafiar você, B-Boy, Big-Girl, que já está atuando aí há um bom tempo, a compartilhar seus materiais conosco, né, a produzir conhecimentos nessa área, a defender esse ponto de vista da importância e como isso vem contribuindo para a sua prática. E você que está iniciando nesse processo de busca, está começando a transitar para a área da educação, seja arte educador, seja educador físico, a emergir junto comigo dentro dessa pesquisa que é linda e maravilhosa, que nos coloca num lugar de produção, de produtor, de inventores, porque essa linguagem dentro desses espaços necessita de novos materiais, que até então não existe, ainda é pouco. E mesmo inventando os outros, a necessidade, ela sempre a realidade, as necessidades, os desafios da realidade sempre nos colocam a estar criando coisas novas. A criação, a arte nova, né? Novas ferramentas de trabalho, novos materiais didáticos e recursos. Então, pessoal, chamo mais uma vez vocês para essa discussão dentro da nossa formação. Ela tem essa lacuna. Por isso, estamos aqui refletindo pedagogicamente, de educador para educadores, de educador para curiosos, artistas, bigueiros que querem transitar para esse espaço. Então, para hoje, vamos ficar com a teoria da comunicação, né, que é essa relação triangular. Vamos chamar de educador, que vai servir para professores e para outros, arte educadores, educador físico, etc. Então, educador, acho que é uma palavra que contempla geral. Então, temos aí dentro da comunicação, dentro do processo comunicativo de ensino e aprendizagem. Então, nós temos professor, aprendiz, que pode ser também transportado para os outros espaços, outras concepções, e os conteúdos, que seria a mensagem. Então, professor, transmissor,
aluno, receptor, conteúdo, mensagem, e no meio, nesse campo aí, temos material didático. Quais são os materiais didáticos para o ensino do break? Que meios iremos usar? E entramos até numa outra discussão que seria as metodologias, mas vamos focar um pouco mais nos materiais didáticos para essa aula e para esse campo de pesquisa que está se abrindo hoje aqui. Então ficamos aí com a teoria, né, que nos revela essa estrutura, e a partir dela iremos ampliar nossa consciência, iremos nos debruçar sobre a teoria da comunicação dentro do processo educativo, iremos continuar a nossa discussão. Finalizando hoje mais uma aula, iremos estar produzindo essas aulas aí, essas reflexões para esses educadores, novos educadores, abrindo esse curso aí de formação continuada e inicial ao mesmo tempo, de professores, arte educadores, educadores físicos, oficineiros, como quiserem chamar, dentro especificamente da linguagem da dança break. Obrigado, curtem o meu canal aí, acesse o link, mandem suas perguntas, colabore aí para a discussão, né? Mande seu feedback para mim, que é a partir daí que a gente vai continuar produzindo cada vez mais, atualizando, corrigindo os erros das nossas falas, dos nossos pensamentos, e juntos iremos estar nesse diálogo, nessa conversa. Obrigado, galera, fiquem todos na paz e até o próximo encontro. Um abraço.